ancient Rome. From here, an empire sent out armies which mastered the known world. A superpower unrivaled in its ingenuity and its savagery. This was the glorious civilization that shaped our own. For 500 years, Rome ruled supreme. The empire, they said, would last forever. But then, it was all just ripped apart. O Império Romano está ruindo, está indo a pique, está caindo. E há necessidade de fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Decide-se, então, criar uma religião geral. Católica é a palavra para geral no grego. E essa religião católica, criada, agora absorve as culturas pagãs de outras práticas religiosas anteriores a elas. E se disfarça de ser a Igreja de Jesus Cristo, fundada por Pedro, que tem as chaves e que tem a pedra angular do fundamento da igreja. Pois bem, passa-se o tempo e as sociedades secretas envolvidas nessa religião acabam brigando. E não é nada diferente do que você conhece. Porque ainda nos dias de hoje, dentro da religião evangélica, você sabe muito bem que há disserções. Então, um pastor briga com o outro, ou com um diácono, ou com alguém assim, e ali se abre uma segunda igreja, uma outra denominação. Não é assim que você vê? Isso não é novo, isso já aconteceu há tempos atrás. E nesse momento em que as sociedades secretas brigam, decidem então agora fundar uma nova religião, sincretizada, extraída diretamente da religião mãe, o catolicismo romano. Essa religião é o protestantismo. Agora, tem que se contar uma história. Tem que se mostrar para as pessoas uma justificativa. E aí cria-se um personagem. É sempre assim. Sempre há e sempre haverá um personagem. Aquele que é o cara, segundo Barack Obama. E dessa vez, o nome escolhido é Martim Lutero, um padre alemão que a história com E, que chegou aos nossos dias, narra que ele, pesquisando a palavra de Deus, ele leu o apóstolo Paulo quando escreve: não é pelas obras que somos salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um favor imerecido, nós somos salvos pela graça e não pelas obras. E a história com E narra que isso comoveu Martim Lutero. Então ele buscou fazer uma reforma, a reforma luterana ou reforma protestante. Isso é história com E. A história com H, que é o que ocorreu, é que as sociedades secretas decidiram criar essa nova religião. E assim nasceu essa religião, a qual nos foi apresentada, assim que nós nascemos aqui no Brasil. Por que eu digo isso? Porque depois de Martim Lutero e a briga entre a sociedade secreta francesa e inglesa, que ocasionou essa disserção, na própria França existia um homem chamado João Calvino, que ele então implementou os alicerces básicos, fundamentais, da doutrina do protestantismo, ou da religião evangélica, se você preferir. E a partir daí, começou-se a praticar isso que nós conhecemos hoje. Ainda da mesma forma que a católica, se utilizando do templocentrismo, que é um assunto que nós vamos entrar também mais para frente. E o Brasil é descoberto em 1500. Logo após a descoberta do Brasil, essa sociedade secreta francesa manda para cá, para o Brasil, as primeiras pessoas para implantarem aqui, não a sã doutrina de Paulo, porque Paulo não veio no Brasil implantá-la. Pedro não veio, os apóstolos não vieram, até porque o Brasil ainda não havia sido descoberto, que é outro assunto que nós não vamos entrar nele agora. Mas foram as próprias sociedades secretas que elaboraram toda essa história. É outro assunto, não para agora. Mas então o Brasil descoberto, e logo após a descoberta,
As sociedades francesas mandam para cá, para o Brasil, as pessoas não para pregar o Evangelho de Jesus, não para pregar a palavra de Deus, não para pregar Jesus, mas para nos ensinar a religião que essas sociedades secretas criaram. E aí, eu já adianto aqui um assunto. Se na denominação que você está, você descobrir que seus líderes são membros de sociedades secretas, não se abisme, não há nada de mais nisso. Isso é normal, porque sempre foi assim. Não porque o Senhor Jesus apoia, porque ele condena, mas entrando na questão de religião, sempre foi assim. Isso nunca foi diferente. Eu posso dizer que você é que está no lugar errado, achando que está no lugar certo. Mas então, meu amado, Martinho Lutero, um persona, uma pessoa criada pelo sistema, o sistema que comanda o mundo, as sociedades secretas, cria então o protestantismo. E João Calvino, o francês, aplica os rudimentos básicos, não da sã doutrina, porque essas já estão aplicadas por Cristo, mas da religião protestante. E aí, a partir daí, chegamos aos dias de hoje. Nós já nascemos conhecendo, não a sã doutrina bíblica, nós nascemos já conhecendo as doutrinas da religião protestante, religião evangélica. E é por isso que a nossa visão não tem sido na questão da sã doutrina e da palavra do Senhor, mas tem sido a visão direcionada para a religiosidade, porque nós já nascemos aprendendo nesse foco, nessa direção. Nós, desde pequenos, e nossos avós e nossas avós e nossos parentes no passado também tiveram a mesma visão, a visão religiosa sincretizada da Igreja Católica. O protestantismo, ou o evangelho, a religião evangélica, ela é extraída diretamente do catolicismo, é a filha. E a Bíblia relata essas questões em Apocalipse. E você deve ler para que você se assuste. Eu não vou te dizer o que é aqui, que eu já falei também em outros vídeos. Mas eu quero que você pesquise para você se assustar com isso, para você ver onde é que você está indo. Nós vamos continuar.